É necessário que a gente tenha a humildade de aceitar a direção dada pelo Espírito Santo. Deus dirige as nossas vidas. O Espírito Santo habita conosco. Nós somos o templo. Desde que nascemos de novo, nós passamos a morar junto com o Espírito de Deus. Nós temos comunhão com Ele. Ele conversa conosco. Nós devemos aceitar a sua direção, o seu direcionamento. Devemos aceitar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 4, um exemplo muito claro a esse respeito. Enquanto viajavam de cidade em cidade, apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Então, uma equipe de missionários viajava de cidade em cidade, apresentando as orientações dadas pelos apóstolos. Aqueles apóstolos que estavam viajando de cidade em cidade tinham por objetivo fortalecer a fé dos crentes, fazer com que a igreja conhecesse a vontade de Deus apresentada através dos apóstolos. É necessário compreendermos que Deus fala conosco através do Espírito, através da palavra, e Deus usa homens por Ele estabelecidos para conduzirem o rebanho. Esses homens são os anciãos, os presbíteros, os pastores, as pessoas designadas pelo próprio Jesus a fim de cuidarem do rebanho. Os pastores são aqueles que apacentam. Os presbíteros também apacentam. Na verdade, a palavra presbítero significa pastor. A palavra é correlata, é uma palavra sinônima. Presbítero e pastor são a mesma coisa. O evangelista é aquele que proclama o evangelho, geralmente em cruzadas, apresenta a palavra para grandes massas e tem aquela facilidade muito grande de conduzir pessoas a Cristo, porque é o seu ministério, é o seu chamado. E assim o Senhor Jesus estabeleceu na igreja ministérios distintos. Cada pessoa tem um chamado específico e deve cumprir a sua missão da melhor forma possível. Aqui nós temos esses servos do Senhor, os apóstolos, trabalhando como missionários. É importante lembrar que a palavra apóstolo significa o enviado. Portanto, um apóstolo é nada mais, nada menos do que um missionário, alguém que é enviado para cumprir uma missão. É um trabalho semelhante ao trabalho de um embaixador, um diplomata, um representante. E o apóstolo proclama o evangelho, prega a palavra e estabelece igrejas, fortalece os crentes e segue viagem. Isso é o que nós temos abundantemente em Atos dos Apóstolos. São vários os exemplos. Mas vamos continuar, capítulo 16, a partir do versículo 4. E eles viajavam apresentando as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Aqui nós temos uma outra lição interessante. Apóstolos e líderes em Jerusalém. Houve um concílio, um conselho organizado em Jerusalém. Inclusive, Tiago, irmão do Senhor, conforme nós temos em Gálatas, ou seja, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, nós temos a informação de que esse Tiago era irmão do Senhor, irmão consanguíneo, ou meio-irmão, melhor dizendo. Então, esses apóstolos e líderes reunidos em Jerusalém tomaram decisões. E os demais apóstolos que saíram viajando de cidade em cidade apresentavam aquilo que tinha sido decidido pela liderança em Jerusalém. Isso significa que havia hierarquia, havia um corpo organizado. E a igreja funciona exatamente assim. Deus tem pessoas na igreja com a finalidade de dar diretrizes, de coordenar, de gerir e administrar. Essas pessoas têm da parte de Deus a missão de fazer com que as coisas aconteçam conforme a direção do Espírito Santo. É importante que os líderes, os dirigentes, os gerentes, os administradores tenham comunhão com o Senhor. É necessário que eles tenham a sensibilidade necessária para ouvirem a voz de Deus e tenham a fidelidade necessária para transmitirem exatamente aquilo que Deus está ordenando
à luz da sua palavra, porque Deus não dará nenhuma instrução que não esteja de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. Aquela liderança reunida em Jerusalém estava orientando a igreja da época em consonância com as Escrituras. É assim que Deus trabalha através do seu Espírito, usando pessoas por Ele mesmo designadas. Essa medida se revelou bastante útil. Dia após dia, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número. Aqui, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, está dizendo que essa medida de viajar de cidade em cidade, transmitindo as decisões da liderança em Jerusalém, mostrou-se muito eficaz. A igreja se fortalecia e crescia. Versículo 6. Eles foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Olha que coisa interessante. Eles estavam viajando, já haviam atravessado a galáxia, mas o Espírito Santo impediu que seguissem naquela direção. Deus tinha outros planos para eles. E Deus revela ao apóstolo Paulo quais eram os planos através de um sonho. É necessário que a gente tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aquelas pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor, que não estão em comunhão direta com Deus, que não cultivam o tempo a sós com Deus, elas acabam colocando os pés pelas mãos, acabam transtornando tudo, acabam criando problemas, muitos problemas, porque não ouvem a voz do Espírito Santo. É necessário que a gente escute a voz do Senhor, para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. O Espírito Santo impediu que prosseguissem. Então eles foram para Mísia e tentaram seguir para o norte até Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não os deixou ir para lá. Mais uma vez o Espírito Santo impede que eles sigam caminho conforme eles estavam desejando. Você já parou para pensar sobre isso? Você está no caminho certo? Você está na direção certa? Você que resolveu tomar a decisão de fazer qualquer coisa, ir para tal igreja, ajudar em tal ministério, fazer determinado trabalho, realizar determinado projeto, você tem certeza que Deus aprova? Você tem certeza de que está dentro da vontade do Senhor? Tenha humildade. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Permita ao Espírito Santo te conduzir, te tomar pela mão e te guiar, te orientar. Porque o Espírito Santo, conforme temos aqui em Atos dos Apóstolos, está sempre pronto a dar o direcionamento. Ele é quem manda, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Então, eles queriam ir para um lugar, o Espírito Santo proibiu. Então, partiram para outro lado, o Espírito Santo novamente impediu. Vamos continuar lendo? Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Troade. Naquela noite em Troade, Paulo teve um sonho. Escutem, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar, dizendo: venha a Macedônia e ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos, Lucas está dizendo, agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Entendeu? Deus dá as diretrizes. O comando vem do Senhor. O comando não vem do pastor, o ancião, o líder, o presbítero, o apóstolo, o evangelista. Não, o comando vem diretamente do Espírito de Jesus. Aqueles que têm a incumbência de conduzir o povo na igreja local ou na missão, esses precisam realmente ouvir a voz do Espírito Santo para que o povo não se perca, para que as decisões sejam acertadas, para que tudo funcione bem,
de forma satisfatória, conforme a vontade do Senhor, é necessário que os líderes estejam em comunhão com o Espírito de Jesus, a fim de que possam orientar bem o povo. Isso é o que nós temos aqui. O Espírito Santo 2 vezes impediu que eles seguissem viagem e depois mostrou ao apóstolo Paulo em sonho qual era a vontade de Deus, e aí eles atravessaram, foram à Macedônia e finalmente o Evangelho chegou aos europeus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus deseja que nós trabalhemos, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço que você, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, a fim de que consigamos manter a proclamação da palavra da restauração para a edificação de muitas pessoas. Muito obrigado.